problema não era vender, é que eu não conhecia o que eu estava vendendo, eu não acreditava no que eu estava vendendo. As pessoas amam comprar, mas detestam que vendam para elas. Você tem um motivo muito mais forte do que a sua disposição. Se não tem venda, não tem empresa aberta, não tem empresa de pé. E no podcast de hoje, no nosso episódio de hoje, eu tenho a honra de receber aqui o Márcio Barreto, ele que é empreendedor, colunista, autor de livro, o livro Vendedor 24 Horas, tantas outras coisas também, né, Márcio, que eu poderia continuar citando aqui, mas enfim, muita coisa para a gente conversar, então quero te dar as boas-vindas, Márcio, e já aproveitando o gancho, né, do título do livro, né, Vendedor 24 Horas, Sim. eu queria que você falasse, ao se apresentar, como é que o Márcio, comunicador, virou a chave para vendas e como é que nasce esse Vendedor 24 Horas aí. Foi que bacana. Primeiramente, uma honra estar aqui. Rafael Nogueira, né? A decisão, o podcast, que legal. Acho que tudo começa a partir dessa decisão, né? Essa virada de chave na vida das pessoas e muito feliz de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E, enfim, cara, vamos bater papo aqui hoje, vamos trocar ideia, vamos tentar ajudar, inspirar, que é sempre uma troca, né? Sempre digo que a gente não vem ensinar nada, a gente vem trocar. Então, pô, você já me perguntou qual foi o momento da virada? Já? Exato, porque eu sei que tem várias. Sim, e aí eu vim maquinando aqui, porque Márcio, que eu sei que tem a comunicação, né? Que é uma coisa sua. Mas eu acho legal, e por que eu quero trazer a tua visão sobre isso? Porque a comunicação com a venda, né? Então, acho que é um elo interessante. Então, talvez seja um gancho aí pra gente poder começar a falar. Sem dúvida, cara. Você começou muito bem, por sinal. Comunicação, para mim, é a base de tudo na vida. Sim. Eu sou comunicador de formação, mas com o tempo, na vivência mesmo, em TV, rádio, no dia a dia, que eu fui descobrindo o poder da comunicação, que é para tudo. Para se relacionar com a esposa, com a namorada, com o marido, com o pai, com o filho, com os colegas de trabalho, né? Na liderança, um grande líder comunica bem. Exato. E em vendas não é diferente, né? Quando você traz clareza, quando o seu cliente compreende qual é realmente o que você entrega com o seu produto, com o seu serviço, qual é a transformação. Sim. Isso só com uma boa comunicação. Então, sabe, esquecer da comunicação para a vida eu diria que um grande vacilo que o ser humano pode ter. Então, primeira dica que eu acho que a gente pode ter melhora a sua oratória, busca uma boa comunicação, se fazer entender, né, é muito importante. Isso. Né? Até porque tem aquela máxima, né? Muita gente utiliza até em relacionamentos. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. E tá aí uma grande mentira, né, Exato. cara? Nós somos responsáveis pelo que falamos, sim, e pelo que o outro entende. Então, quando a gente traz para venda, quando traz para relacionamento, sempre será mistério e muito importante a comunicação. Até já um insight aqui bem legal, 7% dentro da comunicação é o que você fala, ok? Então, bom dia, 7%. 38% é como você fala e o tom que você fala. Bom dia. Olha só, de 7, mudança, né? já fomos para 45 aí. E pasmem, 55% é o jeito que eu falo, a postura que eu falo, é meu corpo falando. Então não é a minha voz, não é o jeito, mas é como eu me porto, a postura, né? Então, soma aí. 7% é o que eu falo. Então o que você fala é muito pouco. 38% é como você fala e com o tom. E 55% é, sem dúvida alguma, como você se porta ao falar. Exato. Eu estou falando de uma mensagem não verbal, né? É o corpo falando. Daí é como eu me apresento, a roupa que eu estou usando, é a postura de vencedor. Lembra disso. 7% é o que você fala, 38% é como e o tom que você fala, e 55% é linguagem não verbal. Sim. Loucura, né, cara? E o legal é você comentar isso, porque esse ano, agora de 2025, eu fiz meu primeiro evento, o meu próprio evento, né? Que legal, então, eu cara. fiz uma apresentação para mais de 40 pessoas. E aí, na preparação disso, uma das coisas que eu me preocupei foi justamente essa questão da comunicação não verbal. Legal. Eu brinquei até no palco lá, que eu acho que minha mãe não estava presente, mas se ela tivesse, ela ia ficar super feliz, porque eu estava super bem vestido. Olha que legal, cara. E ela sempre fala, não, se veste melhor, se veste melhor. E a gente vai começando a entender, se eu tô lá me dando o trabalho de estar em cima de um palco, comunicando com 40 e poucas pessoas, eu preciso fazer com que elas entendam não só o que eu estou falando, mas como eu me comunico. Então, Cara, é muito isso mesmo que você falou. E eu vivenciei, porque no final do evento, algumas pessoas vieram elogiar aí, ó, a minha roupa, a forma como que eu me postei em cima do palco, né? Então, muito além do que o que a gente fala, né? Como a gente apresenta isso. E aí, pegando um gancho do que você falou, né? Quando a pessoa fala assim, eu não sou responsável pelo que você entende.
Pode até não ser, mas você vai colher os frutos do que a pessoa entendeu. Boa, boa. Então, não tem como fugir. Não, e falando de mães aqui, mães tinham que ser pra sempre, né, cara? Você vê como a mãe, ela tá sempre... Como a sabedoria, né, cara? Como Deus é tão sábio, né? Nos deu nossas mães, Sim. né? Até pra gente estar aqui. E como ela se preocupa com a tua imagem. E ela se preocupa com a coisa mais certeira. Porque, por mais que a gente pense assim, Márcio, mas... Poxa, julgar as pessoas, né? Como ela está sendo vestida, eu não sou muito adepto. Eu até respeito quem pensa assim, tá? Sim. Mas eu não vou concordar nunca, porque se alguém se aproxima de você e de repente está com roupa suja, mal vestido, você entra em estado de alerta, não é uma questão de julgamento, até de defesa. Sim. E automaticamente você julga, é do ser humano. Mas eu não quero julgar as pessoas, você vai julgar. E se alguém chegar ali com um terno, com uma gravata, parar do seu lado e for pedir uma informação e puxar uma arma, perdeu, você também vai ser seduzido por isso, porque ele está bem vestido, você não esperava isso, né? Sim. E o contrário também acontece. Então, acho que é muito legal de ter essa atenção dessa comunicação não verbal, né? Como o corpo fala e também o branding pessoal, que é como eu me visto. Sim. E, sem dúvida alguma, se vender tá ligado à confiança, em quem você confiaria, né? Quem está bem apresentável, com uma roupa ali, né? Passadinha, arrumadinha, ou quem está todo desleixado? Sim. Acho que é para refletir. Essa questão do mesmo, mostra até a disciplina, né? Claro. Uma pessoa que está sempre se cuidando mostra que é uma pessoa disciplinada. Então, se ela tem disciplina para isso, Boa. provavelmente ela tem disciplina para outras coisas também que são importantes ali porque você está buscando. Então, Tá conversando com exato. aquilo, né? Até porque, como a gente falou, é uma relação de confiança. Como eu confio? Primeira coisa, sem você abrir a boca, o branding pessoal, a tua marca pessoal, já diz muita coisa sem falar um ai. E isso é comunicação. É isso né? aí. Então eu cheguei bem arrumado, opa, né? Como eu cheguei, e olha, o meu carro, ele tá limpinho? Independe do ano. Um carro zero sujo e um carro não tão novo, mas limpinho, vai causar muito mais impacto, como você falou. Exatamente. Organização. Organização vende. Sim. E de novo, gente, vender não é sobre dinheiro não, tá? É sobre ser comprado como pessoa. Exato. Porque a venda, ela não é somente a troca ali de moeda, né? Mas muito pelo contrário. Tá ligado a comprar uma pessoa para se relacionar. Né? Você é casado, Rafael? Sim. Um dia você encontrou a minha esposa, a Carol. A Carol, e fez algumas promessas, algumas propostas para ela. Ela topou e quanto tempo casado? Estamos já há 12 anos casados. 12 anos, comprou Casados. e fidelizou. Juntos ali, Sim, né? sim. Mas casamento 9. Vou Boa. fazer uma correção, porque senão eu apanho em casa depois. Boa, boa. E não, tá aí, ó. Há 12 anos você fez uma proposta, Sim. ela foi lá, ó, analisou a proposta do Rafael, Carol comprou e fidelizou. São 12 anos juntos. Sim. Ou seja, vender é até relativamente fácil. E, de novo, vender qualquer coisa, uma ideia, vender-se para um casamento, para um relacionamento, para um trabalho. Até quem trabalha de CLT fala assim, eu não sei vender, Márcio. Ei, alto lá. Você preparou um currículo, foi lá e vendeu o que você tem de mais precioso na tua vida, que é o seu tempo. Calcula aí, 8 horas de trabalho pelo que você recebe. Você se vendeu por esse valor. Exatamente. E eu falo, eu trabalhei... Logo que eu me formei, eu fiquei 11 anos na minha jornada profissional trabalhando com vendas. Sim. Ainda novo ainda, eu formei cedo e aí eu trabalhei com telecomunicações, trabalhei com banco, Pô, que legal. trabalhei com empresas da parte de recursos humanos e sempre na parte de vendas. Mas eu sempre bati a tecla que eu não gostava de vender. Sim. Eu me via muito mais como... Eu ouço muito isso, tá? Muito. E o engraçado, assim, e você falar isso é como eu enxergo hoje. Uhum. Mas como é que eu me via antes? Eu falei, não, eu sou um cara de gestão, eu gosto de planejar, eu fiz aquele DISC bastidores, lá. trabalho nos bastidores. E o DISC, eu falei assim, cara, eu não sou dominante, eu não sou comunicador. Então eu não posso ser vendedor. Eu não posso vender. E aí eu ficava muito batendo nessa tecla. E aí, muito talvez eu entendo que o fato de eu acreditar que eu não era bom vendedor me colocava numa condição de insatisfação. Começa ali, tudo começa no nosso pensamento, Exatamente. né? Na nossa mente. Boa. E aí, decidi fazer uma mudança de jornada de trabalho, né? Então, comecei a trabalhar com gestão, saí da parte de vendas, Certo. fui para a parte de gestão, tive um bom sucesso fazendo isso. Legal. Só que ao longo do tempo, eu fui percebendo exatamente isso que você colocou, que eu estava vendendo o projeto que eu estava apresentando para a equipe. Então, eu tinha um índice de sucesso que eu trouxe desde a época de que eu trabalhava com vendas, mas também para depois. Sempre tive um índice de retenção muito bom, seja Boa. de cliente, seja de liderados. As pessoas gostavam de estar Te próximo compravam, de mim. as pessoas te compravam. Exatamente. Legal. Então, na hora que eu entendi isso, o que eu percebi? O problema não era vender, é que eu não conhecia o que eu estava vendendo, eu não acreditava no que eu estava vendendo. Que é mister, né? É muito importante. Virei a chave, agora eu estou vendendo gestão. Hoje eu estou à frente do podcast, tenho a minha empresa de consultoria, então eu voltei a vender, mas agora realmente entendendo que a venda, eu falo para todo mundo, para meus mentorados, para clientes também,
todo mundo é vendedor. Boa. Todo mundo é vendedor. Tá vendendo alguma coisa, vendendo bem ou mal, né? Se vendendo Exatamente. como, boa. E é legal a gente até desmistificar uma coisa aqui. Muita gente pensa que o eloquente ganha mais dinheiro do que o tímido. E é um grande mito. Sim. Porque o eloquente, eu sou eloquente, eu perdi muitas vendas nessa vida. Ou seja, por falar demais e perder o time de fechar. fechamento. Quando você descobre que vender é muito mais sobre ter técnica, estratégia, atitude, Sim. ou seja, o tímido quietinho faz as perguntas certas, te conduz no processo de negociação até o fechamento. Uhum. E o eloquente pode falar demais, e o vice-versa também. Exato. Então, seja tímido ou seja eloquente, desinibido, estude vendas, como o Rafael falou aqui agora. Gente, tudo é vendas. O tempo todo estamos nos vendendo. Agora, como estamos fazendo isso é que é a grande questão, é para ficar essa reflexão, né, Exato. E aí, puxando essa, como a gente está fazendo isso, eu sempre gosto de falar assim, como é que eu sei se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal? Legal. Eu tenho que saber o que eu quero. Boa. Né? E aí, quando eu falo que o legal de você unir a gestão, que é o meu forte hoje, mas com Legal. tantas outras coisas também, então da mesma forma quando a gente fala do vendedor 24 horas, Sim. a gente conversando aqui, eu vou tomar a liberdade de talvez entender ou apresentar pelo menos a minha concepção. Legal, claro, cara, por favor. A gente vende o tempo todo. Sem dúvida. Então, porque quando eu conheci você pela rede social, eu fiquei pensando, qual que é o conceito do vendedor 24 horas? Boa. E a gente conversando aqui, e é exatamente isso que me vem em mente. Cara, você acorda, você tá o tempo todo vendendo. Boa. Né? E é isso aí. Até eu costumo dizer que no nosso livro a gente fala, vender em qualquer lugar sem hora marcada é o nosso slogan. Uhum. Mas não para trabalhar 24 horas a exaustão. Pô, Márcio, eu trabalho muito tempo, final de semana a mulher briga comigo. Calma, não é sobre isso. É sobre aproveitar as 24 horas do dia Sim. com sabedoria para vender ou entregar o seu produto. Até porque, perceba, as pessoas, como o Jeffrey Gitomer, ele diz o seguinte, as pessoas amam comprar, mas detestam que vendam para elas. Perfeito. Então, quando é percebido que alguém quer te empurrar uma coisa, você mesmo não gosta. Você vai numa loja, coloca uma camisa, aí a pessoa fala, nossa, ficou linda em você. Você, eu não achei isso. Então você percebe de cara que essa pessoa quer vender, você não quer comprar. Agora, quando você coloca essa camisa, você olha no espelho assim, deu um meio sorrisinho, o vendedor, o que ele percebeu? Que você gostou. Ele só fala assim, ficou bacana, né? Você, gostei. Pronto. Fechou. Ele está te conduzindo no processo que você ama comprar, Sim. mas não quer que ele te venda. Você está comprando já. Então, é mais fácil do que parece. Exato. Só que a gente se confunde nisso, porque como você falou outrora, eu não me via vendedor. Eu tenho empresários que a gente treina em mentoria, no Incompany, que ele já começa falando, eu não sei vender. Eu falei, para. Vamos parar aqui e começar de novo? Uhum. Você teve que vender a ideia para sua esposa para ele comprar. Para você ter esse podcast, para você poder se ausentar Sim. mais períodos do que os outros, até porque você tem outras funções também, Rafael. Exato. A tua esposa teve que comprar a ideia. Sim. Você vendeu para ela. Para montar a estrutura da empresa, os colaboradores são os primeiros clientes de uma empresa. Então, quem é que você está vendendo? Para o colaborador. Exato. Ninguém vai atrás de você para poder fazer o que você está na sua mente, no seu coração, no seu propósito, se não for comprando a tua ideia. Até porque a primeira coisa é essa. Primeiro cliente de uma empresa, para ter o derramamento de encantamento, de um bom processo, é o teu colaborador te comprar. Perfeito. E tem que ser bom vendedor. E aí o empresário fala que não sabe vender. Eu falei, não, peraí, vamos começar de novo, né? Então é legal a gente entender isso. Agora, de novo, como eu estou fazendo isso é que vai trazer aí a virada de chave. Sim. Hoje mesmo eu fiz uma reunião de manhã com uma empresa, eles não tinham metas. Né? E não é somente hoje, sempre que eu faço é isso. Não tenho metas, ou quando tenho metas que não são tangíveis, e fica difícil, inalcançáveis. Então você começa a dificultar, a patinar e acaba se perdendo nesse processo. Sim. Quando você entende que precisa de uma rotina comercial, ter um processo para saber para onde ou por onde eu vou seguir, aí o jogo muda. Sim. E também eu acho que uma das coisas mais importantes é sempre sobre pessoas. O maior gargalo das empresas está na contratação. Quem está na tua empresa? Mas antes de eu contratar também, quem sou eu? Quais são os valores da minha empresa? Exato. Né? E a gente fala de cultura, e até por isso que o Peter Drucker fala logo de cara, que a cultura come no café da manhã. Sim. A estratégia técnica. Eu Sim. posso estar fera de técnicas. Se eu não tenho uma cultura, e o que é cultura? Vamos traduzir isso que basicamente é o que está na tua mente, empreendedor. É o que você pensa, líder. São os seus valores. Se na tua empresa tem o jeitinho brasileiro, fica tranquilo que todo mundo vai fazer jeitinho brasileiro. Exato. E vai dar naquilo que a gente já sabe. Agora, quando você não aceita mentira, sabe, atalhos na tua empresa, as pessoas seguem. Exato. E é o que eles vão conversar ali nos bastidores. Não é porque a gente não fica lendo o que está na parede, né? A gente vai ler que é o comportamento, que é o exemplo do pai e da mãe. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não vai dar certo.
É como você dita as regras na tua empresa. E você falar isso é bacana, Márcio, porque assim, e até pegando o exemplo de pai e mãe, eu acho que Legal. ele reflete muito. Por quê? O que é cultura, por exemplo, né? Você que é empresário, por exemplo, você que quer liderar a equipe, Boa. como é que você vai ter a segurança de que você, ausente do seu ambiente de trabalho, as coisas vão funcionar do jeito que você Vão quer, rodar, né? né? E aí, por exemplo, pai e mãe, né? O pai e mãe criam a gente e por via de regra, a gente traz a cultura que Sem eles dúvida. implantam na gente e eu não preciso estar preocupado se minha mãe vai estar ali para perguntar. O exemplo que eu dei do palco, exatamente assim. Boa. Eu fiz questão de salientar isso porque sei que isso é uma cultura que foi arraigada dentro de mim Perfeito. e que eu carrego comigo. Então, dentro da empresa, a mesma coisa. Então, hoje eu tenho a condição, eu tenho falado agora, recente, eu tive que começar a liderar um time novo, 4 meses atrás a gente começou a trabalhar, e é um time que está sendo extremamente performático, extremamente alinhado com a forma como eu penso em trabalhar, Perfeito. e eu tenho contato com eles 2, 3 horas por dia, se isso. Aí, ó. Né? Por quê? Porque a gente fez questão de mostrar o que é importante de fato, mostrar processos, mostrar o que pode, o que não pode. Eu falo do guardrail, né? Então, assim, qual é o Legal. limite que eu posso ir? Né? Então, a partir daqui, esquece. Isso não é uma opção para a gente fazer. Então, achem opções dentro desse caminho aqui. E a coisa começa a fluir. Porque se você é transparente, se você deixa claro o que você quer, de cara você fala o seguinte, uma pessoa que não está alinhada, ela sabe que ela não pertence naquele lugar. Perfeito. Então, ela vai automaticamente se mostrar e você sabe que tem que tirar essa pessoa rapidamente, se ela mesma já não faz. Perfeito. Isso acontece muito, Rafael, quando a gente entra num processo já em andamento, que é o que a maioria das coisas, das empresas que nos contratam é desse jeito. Sim. A gente começa a ter esse olhar e começa a observar, peraí, mas tem que fazer milagre, porque o cara não tem a disciplina de querer aprender, não tem o coração aprendiz. Sim. Pô, como é que eu vou entrar na tua empresa para implementar um processo de vendas no time comercial, sendo que o cara de comercial, primeiro, ele não tem humildade, ele já sabe tudo. Sim. E ele não sabe responder uma pergunta de um processo de vendas, de uma venda consultiva. Uhum. Aí complica a gente, Fica né? difícil. Aí você começa a falar, olha, eu não vou indicar para você mandar ninguém embora, mas você vai perceber, o processo começa a entrar e as pessoas que estão desalinhadas com a cultura começam a abrir o bico e começam a sair. Exatamente. E aí a gente vai olhar para o... A gente já entrega, ela tem um conteúdo muito especial para as empresas, que é o maior gargalo, como eu falei outrora, a contratação. Sim. Quem está entrando na tua empresa? Quem está entrando no teu propósito? Já que a tua empresa é um propósito, uma missão. Né? O que você resolve na vida das pessoas? Sim. Qual é a transformação que o seu produto, sua empresa entrega, seu serviço? Exato. Então, peraí, é uma coisa séria, né? Não é só ali um CNPJ. É um alinhamento com vidas, né? Sim. Com sonhos, com realizações. E quando o empreendedor ele começa a entender isso, vai ficando muito mais fácil. Porque, pô, aí fica legal, fica gostoso, sabe? E a gente começa a ver que vender, quando a gente pensa na parte final, né? Até porque a gente precisa da grana, né? E quem não precisa, né? Hoje em dia não tem como falar que... Elon Musk está dizendo que futuramente a gente não vai precisar mais de grana, né? Mas ainda não é a realidade. Não então, A gente precisa focar nisso sim. E a consequência é venda, né? É você colocar o dinheiro no bolso. E quando você começa a cuidar de pessoas real, eu sei que parece romântico isso, mas quando você começa a entender que seu trabalho é realmente cuidar das pessoas para que elas tenham a melhor solução dentro do que você se predispôs a entregar no mercado, seja um produto ou serviço, cara, o jogo muda. Sim. E aí você vê que, peraí, tá prazeroso fazer isso aqui. Então eu vivido hoje meu propósito. E olha que a minha primeira formação foi justamente viver esse propósito de rádio e televisão que eu sempre amei. Sim. Muito gostoso ver as pessoas falarem, cara, eu adorei ver você em tal país. Cara, foi muito legal. Eu adoro o seu programa no final da tarde, você fala de comportamento humano, relacionamento amoroso. Cara, que legal, obrigado, parabéns. Pô, obrigado, que gostoso. Sim. Eu ganhava o meu. Inclusive, transformei esse processo em melhorias também de recebimentos, porque inseri vendas no rádio através do meu trabalho. Então mudou. Só que chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso de um pouquinho mais. Mas ainda assim eu queria viver um propósito. Falei, cara, agora vai ser difícil, porque eu supostamente as pessoas já têm uma profissão, um trabalho que, pô, eles acham que eu ganho dinheiro sem precisar fazer esforço. Tranquilo, né? Porque eu sorrio no rádio. A gente não tem dia ruim para um locutor, cara. Não tem dia ruim para apresentador de televisão. Não tem como eu entrar num programa de uma viagem falando que tá tudo ruim ou baixo astral. Exato. Na rádio também, cara. Você abre o microfone, você pode estar na pindaíba, no pior. Oi, gente, tô chegando. Exatamente. Então, para quem te assiste, te ouve, pô, cara, esse cara tem o trabalho que ele pediu para Deus, né? É muito comum, até pegando o gancho, não querendo te interromper, mas assim, que eu gosto de esportes, né? Sim. E aí,
há alguns anos atrás, eu falava, cara, o melhor trabalho do mundo é esse pessoal que vai lá fazer comentário sobre esporte. Porque é só falar, só que é exatamente isso, cara, você tá vendo um recorte ali, Isso. né? Mas todo um preparo que tem por trás, né? Todo o trabalho que tem que ser feito para poder chegar e apresentar. E aquilo que você falou também. E a hora de você deixar todos os problemas de lado e você chegar lá e você mostrar a sua profissão, ou seja, não é simples profissionalismo, assim, né? Não, e assim, é uma baita escola, pô. Já teve caso de eu entrar no ar com uma perda de um familiar, pô. Sim. Você vai abrir o microfone, o quê? Ô, gente, olha, eu tô mal. Você pode ser sincero, eu acho que a comunicação hoje tá com a chegada do próprio podcast, né, também trouxe isso, você ser mais íntimo, né? Sim. Porém, trivial de rádio e televisão não é isso, não é ver um repórter, um jornalista, um âncora de um jornal contar a vida dele. Então, aquele lance, dane-se o mundo lá fora, dane-se minha vida. Eu vou entrar agora no ar, eu tenho que ser profissional. Sim. E aí entra o profissionalismo. Oi, gente, e tal. Pronto, você consegue. Então, é uma escola, assim, pra você poder separar os problemas do que eu tenho que fazer, que é a disciplina. Legal. Né? Senão eu vou ter desculpa para tudo. Tudo bem que eu fui aqui no extremo, né, cara? Mas eu já passei por isso, é uma vivência. Sim. Então, de manhã, pô, eu acordo 4h18 todo dia para treinar. Pensa. Cara, é muito fácil arrumar uma desculpa para não fazer isso, cara. Eu tenho diversas, o cara. sol nem chegou ainda e você já tá lá pois pronto pra... sabe? E é quando você entende, cara, é o que eu tenho que fazer, porque eu acho que motivação eu tenho para comer doce de leite todo dia. Eu amo doce de leite, cara. Sim. Mas um argentino, então, pô, essa motivação eu tenho, gente. Agora, o que a gente tem que fazer? O que precisa ser feito? Inclusive para combater um doce de leite que pode me trazer uma diabetes, e eu não quero. Sim. Então, pô, eu tenho que acordar cedo, treinar todo dia. Pronto, é o que eu faço. Exato. Porque eu quero manter, não somente esteticamente, mas a minha saúde em dia, porque eu tenho muitos sonhos para realizar. Dentro do meu propósito em vendas, negociação, em treinamentos, quanto também na minha vida pessoal. Então, acho que é isso. O que você quer realmente? Porque aí, quando você começa a viver aquilo que é a tua verdade, isso ecoa, isso combina muito com o teu processo de vendas e, obviamente, da tua empresa, Sim. que no final vai ser vendas. Nenhuma empresa para de pé se não vender, né? Exatamente. Rafael? E eu falo que não só empresa, acho que tudo, voltando àquela questão, né? Se eu estou fazendo algo para servir alguém, o processo de servir é isso, né? Então, isso aí. Volta naquela questão, não é uma venda necessariamente somente por dinheiro, Boa. mas é essa relação mesmo que tem entre as partes. Então, a menos que você viva isolado, no campo, você sozinho lá, autossuficiente, ok. Mas não acredito que 99% do caso das pessoas, pelo menos que estão escutando aqui a gente, não é a realidade. Legal. Você pegou um gancho aí, Márcio, eu vou aproveitar essa fala, quando você fala da motivação, né? E aí é uma coisa que sempre eu escuto muito, e aí eu sou muito de palavras, eu gosto da questão da comunicação, né? Claro. Então assim, eu gosto de ver o sentido das palavras. Muito e bom. aí a gente vê muita gente falando sobre motivação, confundindo motivação com disposição. Legal. Né? E aí fala, não, a disciplina é muito mais importante que a motivação. Então, o Goggins, por exemplo, né? Ele é um atleta, né? Ele era fuzileiro nos Estados Unidos, e ele fala que esquece motivação, o que é importante é a disciplina. Né? E ele mostra que a disciplina... Só que eu tenho um porém com relação a isso. Porque eu falo assim, qual que é a ideia, qual que é o termo motivação? É um motivo para agir. Né? Então, você falou do 4/18. Você não vai acordar 1000 maravilhas todo dia para poder ir lá, mas não tem nada a ver com motivação isso. Isso. Por que você faz isso? Porque você tem um motivo muito mais forte do que a sua disposição. Perfeito. Né? Então eu falo que a combina, motivação... né? É legal isso. Isso. Então a motivação assim, você fala do propósito. Né? Por que o Márcio se dá esse trabalho? Provavelmente porque você tem a intenção de ficar nesse mundo aqui por mais tempo. Justamente. Você quer cuidar da sua saúde. Então, poxa, eu não quero me descuidar para poder correr o risco de ter um infarto. Isso. Eu vou fazer a minha parte. Isso. Então, esse é o motivo. Então, eu acho legal de trazer isso, porque é um ponto que eu vejo muita gente batendo na tecla, a motivação não importa. De forma alguma. Não, sem dúvida. A motivação combinado, né? O que eu quero com isso tudo. Legal. É o motivo. É legal, eu acho que você falou tudo. Motivo para ação versus a disciplina para que essa ação aconteça sempre. Eu costumo dizer que quando alguém quer me contratar, é muito engraçado. Eu quero uma palestra motivacional. Eu falei, opa. Eu gosto mais da mudança de mentalidade. Sim. Quero eu bato um pouquinho e você sai de lá assim, acordo no meio da noite e fica lembrando de mim, adoro. Esse é o lance, porque eu costumo dizer que a motivação é uma porta que se abre de dentro para fora. Por mais que o líder queira, será que o colaborador está abrindo essa porta, está querendo? Agora, é óbvio, a empresa pode e deve criar um ambiente motivacional. Sim. Que combina o motivo para ação, que entra numa cultura, que entra no dia a dia, que entra no incentivo, além do tapinha nas costas. Então, se todos
deveriam ser vendedores, ou pelo menos pensar como vendedores. Sim. Que tal a gente, quando tem uma demanda alta para entregar no final do ano, eu conseguir fazer, nem que seja uma bonificação, porque a bonificação ela sai um pouquinho do comissionamento, onde você tem que ir ali prestar conta depois, Exato. ali com, né, questão até contábeis. Sim. Pô, olha, esse mês, Rafael, nós teremos aqui, Carol, Rafael, uma demanda mais alta, mas a gente tem um detalhe aqui, cara. Quando a gente conseguir entregar 10, 20, vai ter uma bonificação que vai ser essa aqui, ó. Sim. Pô, motivo para você. É uma motivação. Exatamente. Para você entregar mais. E, de alguma forma, uma participação nos lucros. Porque a gente quer que todo mundo seja vendedor. Mas peraí, o que eu ganho a mais? É só você que ganha? Só você que ganha? Então a gente começa a entrar num conflito. Tanto que a primeira coisa que a gente faz numa empresa é justamente descobrir como é o comissionamento e a bonificação. Uhum. E tem empresas que nem pagam comissão e querem que o cara venda. Exato. Ou então ele me prometeu que vai vender. Peraí, mas qual é o seu processo de vendas? Não, mas ele falou que você... Não, mas meu filho que eu tenho que mandar escovar os dentes. Pois é, mas se você é um líder comercial ou líder CEO de uma empresa, você precisa ter um processo para conduzir. Como é que você vai cobrar se você não sabe? Então, primeiro você tem que aprender. E por isso a gente começa primeiro com a liderança. Para que eles saibam o que é vendas. Para que eles entendam que a empresa dele não vai parar de pé. Ainda que a empresa dele viva sofrendo vendas. E tem. A gente visita empresas todo santo dia. Tem empresas que agora, então eu queria dar uma mexida aqui, mas aí, tem meta, não tenho. Ué, deve estar muito bom para você, né? Tá tranquilo, né? Tá tranquilão, né? Porque você tá agora só pensando porque tá sofrendo venda. Quanto de grana tá ficando na mesa? Aí eu tenho que aumentar o nível de consciência desse cliente para ele falar assim, caramba, para ele ir para casa, dormir e acordar no meio da noite, cara... Preciso mudar. Eu preciso mudar isso. Que é aí que vem realmente a mudança, quando você vira a chave. Sim. Quantas vezes você pensou num podcast, Rafael? Quantas você pensou em montar um negócio e só agora aconteceu? Por quê? Porque teve um momento que alguém falou a mesma coisa, você pensou, mas naquele dia, tchum, virou. Exatamente. Para escrever o meu livro, pô, eu pensava, cara, tem que mudar isso. É muito ruim o atendimento nessa cidade. Eu não gosto de ser maltratado. Isso tá errado. Não tá legal. Pô, esse cara tá deixando dinheiro na mesa. Eu levei anos. Sim. Para falar que eu vou tirar eu parei o rádio, tirei um ano sabático para poder me aprofundar, para poder entender como é que eu iria escrever um livro, para montar uma metodologia para além do livro de palestras, treinamentos, para ter a minha empresa, para não só esperar alguém me contratar, mas para que eu gerasse também esse conteúdo de forma... Hoje a gente não somente espera uma empresa contratar a gente, como a gente também vai lá e cria a nossa imersão. Você acaba gerando a demanda, né? Você está instigando a demanda através desse processo. Perfeito. E aí é uma combinação, né? Sim. Não ficar esperando que alguém venha, mas, pô, ir até o cliente também fazendo essa ação. Então, assim, é muito gostoso falar disso, cara. Se for para falar de venda, a gente vai extrapolar o tempo aqui, né, cara? Não, e é um assunto bacana, assim. Eu falo do pessoal que tem vindo aqui, eu sempre tento extrair alguma coisa que seja legal para quem está assistindo. Boa. E, pô, venda, a gente acabou de falar, venda todo mundo precisa, tem os que gostam, tem os que acham que não gostam porque não conhecem ainda. Boa. Então, é um assunto que dá para a gente ir aprofundando. Você falou um ponto de liderança aí, eu acho que é legal, até para contar uma história minha e como isso pode agregar também para quem está escutando aqui. Eu falei, quando eu trabalhava com vendas, que uma das empresas que eu trabalhei era muito voltada para recursos humanos. Perfeito. Então, era uma empresa que cuidava muito de gestão de benefícios para colaboradores. E uma coisa que eu aprendi lá dentro é que muita coisa vai além do dinheiro. Porque o dinheiro, na verdade, ele é um meio para obter algo que de fato faz sentido. Boa. A gente não come dinheiro, a gente não dorme no dinheiro, né? A gente não toma o remédio, a gente come... Então, assim, o dinheiro ele é o meio. Então, nesse período, eu comecei a entender que quando a gente volta aqui e falar que tudo é uma questão de pessoas, a comunicação da liderança, de entender o que esses meus colaboradores querem. Legal. Certo? Porque nessa empresa em si, ela tinha uma gama de benefícios e que você podia montar um leque que, se eu tenho 50 colaboradores, 20% vão querer isso, 10% vão querer aquilo, e os outros 70% vão querer outra coisa. Boa. E eu consigo cativar e motivar melhor as pessoas quando elas recebem o que elas buscam. Isso eu trouxe para mim. Então, hoje, na minha liderança, perfeito, Rafael. Uma das coisas que eu comecei a fazer muito, e eu comecei a botar isso em prática numa empresa que eu tive, que eu trabalhei, que era uma empresa dos Estados Unidos, e eu liderava pessoas da América Latina e também da América do Norte. Boa. Então, cara, eu trabalhei com pessoas de idades diferentes, de culturas diferentes, mas todas tinham uma coisa em comum. Cada um estava lá trabalhando porque tinha seus objetivos pessoais. Legal. Então, eu comecei a trabalhar no sentido, eu tinha uma equipe nova para trabalhar, eu ia um por um e perguntava, por que você está aqui além do dinheiro? Além do dinheiro. E a pessoa começava a me olhar como um líder de que eles não me conheciam, poxa, eu era um brasileiro, eu estava falando com um cara na Guatemala. Você está perguntando para poder ajudar o cara a realizar os sonhos, os objetivos da vida dele. Peraí, exatamente. Já é diferente. Exatamente. Olhou para ele com um olhar de,
Você é nosso primeiro cliente. Perfeito. Exatamente. E Muito aí, bom. e aí qual que era a contrapartida disso? Poxa, o cara tá pensando em mim. Entrega. Então, se ele tá pensando em mim, ele tá me dando o caminho para poder conquistar o que eu quero e eu vou ajudar ele a fazer isso também. E o mais legal, pelo que eu entendi, à medida que ele mencionava o que era importante para ele, que é isso que a gente busca no cliente, Isso. o que ele está buscando, e ele, como seu primeiro cliente, você de alguma forma ajudava. E eu acredito que você deve até usar isso também, que se em algum momento da caminhada esse colaborador começa a desanimar, ei, Rafael, me fala, é aquele sonho de colocar teu filho na melhor escola de Cuiabá, fazer aquela viagem, uma viagem por ano com sua esposa, o que está faltando, o que está acontecendo? Ou seja, você tem essa intimidade para... Pô, o cara fala assim, esse cara me ajudou. Sim. Eu trabalhei nessa empresa, aquele líder, e você vai ficar marcado na vida dele como um grande líder. E, pô, que legal, cara, essa tua visão de mercado, porque é isso que a gente se preocupa. Exato. Quando a gente entende que o primeiro cliente... Só que aí você fala assim, cara, mas rapaz... Porque tem um grupo também de empreendedores que parece que eles jogam juntos uma mentalidade, tipo, errada muitas das vezes. Eu ouso dizer que é errada mesmo, quando ele pensa que, não, você manda fazer e acabou, se não for, manda embora. É o mesmo empreendedor que está cheio de causas trabalhistas nas costas, Exatamente. porque olha para o ser humano, não vê como um ser humano, vê só como um número. Né? E isso muda o jogo, irmão. Quando você consegue olhar para o cliente, seu primeiro cliente, de novo, lembrar que teu primeiro cliente não tem como. Ah, eu quero encantar meu cliente, Rafael. Legal. Tratando mal o teu colaborador, tá maluco? Exato. Só vai ter derramamento quando você realmente ter esse olhar. E o Rafael foi muito cirúrgico aqui. Muito legal, Rafael, que você trouxe. A gente traz isso. E é a primeira vez que eu, num bate-papo, ouço o entrevistador falar essa essência que é tão mister nesse processo de empoderamento, de acolhimento e mostrar, cara, eu tô olhando para você. Eu tô preocupado em te entregar algo. Não é só o seu... Cobrar. Não é só o seu salário, não. Não. Quero entregar para além do seu salário. Quero entender onde você quer chegar. Até porque a ambição é uma dos primeiros skills aí que a gente vai buscar num vendedor. Sim. Ou num time que também se entende como vendedores. De novo, o cara pode ser de produção ali, ó, na parte técnica. Mas se você está comprando, ele vai te entregar muito mais. Exatamente. E aí é vendas, comprou e entregou. Pô, que legal, cara. Eu gosto muito desse pensamento, dessa linha tua aí, viu? E tem dado muito certo. Parabéns. Assim, eu falo que eu consigo replicar isso desde que eu aprendi, né? E venho passando isso para as pessoas também que me perguntam, porque muitos dos com quem eu falo, que são liderados meus, queria ser líder um dia. Aí, ó. Uma das primeiras coisas que eu falo é assim, então, se você quer ser líder um dia, se preocupe com as pessoas. Boa. Não, e assim, aí a gente vai pegar como no RH, que a gente leva sempre essa intenção. Nos nossos formulários que a gente entrega para as empresas, primeira coisa, é isso, porque tudo que for dito ali naquele primeiro encontro, né? É claro que tem umas técnicas que a gente coloca ali para descobrir qual é da pessoa. Sim. Mas uma delas é essa, descobrir naquele dia o que está motivando ela a estar com a gente. Procurar aquela vaga de emprego. Para que seja tudo anotado e no decorrer do período a gente já nem precisa perguntar, mas já sei, porque você me disse lá no início. Exatamente. E aí eu uso como fator motivador. Sim. E aí, cara? E aquele sonho que você tem lá de viajar o mundo? É. Onde é que ele tá, cara? O que falta? Mas aí quando eu faço essa pergunta, eu também tenho que estar pronto como líder, e isso é muito legal, de saber sanar esse problema, que assim é um vendedor, né? Sim. Logo o líder também é vendedor, o CEO Trazer vendedor. soluções, né? A solução, mostrar o caminho, cara. Ó, Rafael, eu vi que você performou bem semana passada, a gente tá faltando entregar mais esse celular do que essa caneca. Então, qual a sua dificuldade nisso? Entendi, ó, não. Vamos fazer o seguinte, vamos ser mais consultivos nisso aqui, vamos trabalhar essa meta, esse bônus para vender mais o celular. Então você tem uma solução, Sim. você sabe o caminho. O que a gente vê é o contrário, né? Líderes falando, vamos para onde? Pra onde? Nem eles sabem o que fazer. E aí complica a vida de todo mundo. Aí manda o colaborador embora, dizendo que, pô, ele não sabe o que fazer. Mas você também não sabia, né, líder? Aí fica difícil. Né? E é engraçado porque você falando isso, a gente tem vivências diferentes, né? Sim. Jornadas diferentes, mas percebe que a percepção é a mesma. Pois é, conecta, porque eu acho que tá em sintonia, viu, Rafael? É legal, como eu falei, de novo, vou até fazer elogio. Esse é um dos podcasts que eu tenho certeza que eu vou indicar para muita gente, encaminhar para muita gente, porque nem sempre a gente encontra um entrevistador que consegue extrair, né, essa essência do processo de vendas. Embora a gente fale de vendas, a gente vai falando, Sim. Mas é legal quando a gente pontua e vê essa mentalidade que você tem. Sim. Não em vão o sucesso que você tem é fruto do acaso, né, cara? Tá explicado. Você entende que pessoas tudo é sobre pessoas. Exatamente. Um jogador de futebol, cara, ele entende muito mais do seu adversário do que da bola. O jogo é esse. Exato, é isso aí. Então eu vou vender, eu não tenho que estar preocupado. A gente mostra isso nos nossos treinamentos. Não tanto com o que eu tenho para vender, mas quais são os anseios do Rafael,
que ele está buscando, porque talvez, gente, o meu produto ou o meu serviço não sirva para o Rafael, e eu direi para ele, porque a verdade vende. Ele vai continuar me comprando como ser humano que foi bacana e que indicou uma outra pessoa. Mas, Márcio, você não vendeu? Talvez eu não venda para o Rafael. Se eu não tiver o meu produto na esteira para ele, meu serviço, vou vender para ele. Agora, eu tenho certeza que ao ajudá-lo, indicando uma outra pessoa, esse camarada vai me comprar. Sim. Porque eu ajudei ele a seguir na caminhada sem se preocupar em vender. Logo ele volta, logo ele indica e a gente continua vendendo sem ser pego vendendo. É isso aí, é isso aí. Márcio, eu vou voltar na primeira pergunta, Legal. Porque acho que é um ponto que é interessante a gente colocar para aqueles que não se veem como vendedor. Boa. Você falou que você começou na comunicação, né? E aí você fez o livro, né? E você até deu um gancho aí de que você não gostava da forma de atendimento. Mas me fala se o livro foi esse momento ou se foi antes. Quando que o Márcio entendeu que a venda era importante para a profissão? Tá, primeiro eu sou um cara, acho que parecido com a maioria das pessoas, que quando teve a oportunidade de trabalhar de vendedor, falou assim, pô, não tem um salário fixo, não, assim, porque eu não sei quando eu vou ganhar mês que vem. Talvez você que está assistindo a gente agora, não, Rafael? A segurança, né? Já passou por isso. Eu preciso de algo que me dê segurança, sem saber, Rafael, que a área comercial, que vendas, salvam vidas, famílias e fazem você prosperar. Não em vão, os cargos comerciais são os que mais faturam. Exato. E sem desmerecer aqui a parte de produção, tá? Não me queiram mal, me queiram bem. Se não vender, mas a gente produz muito, que negócio é assim? A gente não tem venda. Pois é. Mas se não vender, nem adianta você produzir. Exatamente. Eu sou assediado o tempo todo. Márcio, tô com um negócio bacana. Que legal, cara. Ó, vem aqui ver, que legal. E aí? Quem vai vender? Não, é isso aí. Não, o quê, rapaz? Quem vai vender e como vai vender os processos é simplesmente o mais importante. Se não tem venda, não tem empresa aberta, não tem empresa de pé. Posso pegar um gancho nisso aí, até para poder desmistificar o porquê que a comercial, minha visão, Sim. por que o comercial tem esse destaque? Claro. A operação é importante, hoje existem setores de qualidade para garantir que você tenha um produto de qualidade, um serviço de qualidade. Boa. E hospitais isso tem. Então, é muito importante que Boa. O que está sendo produzido seja bem feito. Ou seja, a skill do produto, da pessoa que faz a produção é muito importante. Sem dúvida, tem seu valor. Por que o comercial é mais valioso? Porque tem que lidar com outras pessoas. Sim. E aí é onde está a dificuldade, porque por mais que nós sejamos pessoas que estão dentro de uma sociedade, naturalmente o ser humano, eu acredito isso, que ele busca ter essa correlação social, mas não é fácil você ter esse sentimento de conhecimento, de convencimento do outro. Né? Então, assim, eu falo do hard skill e do soft skill. Boa. Então, o hard skill, cara, é o conhecimento técnico, é a habilidade técnica. Sua formação ali na graduação. Exato. E tudo mais. Então, assim, você é um engenheiro, eu sou muito bom no que eu faço, e isso independe de pessoas. Perfeito. Agora, a soft skill, que é a sua habilidade mais interpessoal. Cara, isso aí... Muda o jogo. E precisa ser treinado, tá? Ó, tem gente que já nasce com esses dons, você fala da sua comunicação, e eu falei, cara, no meu começo, eu não era tão comunicativo. Eu sempre gostei de falar, mas eu era mais um cara mais reservado. Formei em ciência da computação. É o estereótipo do cara que vai ficar sentado ali atrás do computador. Mais por trás ali, exato. Né? Mas no fundo eu sempre soube que eu queria falar com pessoas. Que legal. Então, assim, eu trabalhei isso. O meu DISC, que antes era mais planejamento e conservador ali, hoje ele está equilibrado. Ele é 70-30, hoje ele está 50-50. Legal. Então eu me esforcei para poder fazer isso. Só que assim, cara, lidar com pessoas, por mais que seja importante, não é fácil. Então, essa distorção de que fala assim, mas por que o comercial ganha mais, é mais importante? Não, porque tem um trabalho um pouquinho mais complicado. E vou para além, cara. A gente falou aqui da porta para fora da empresa. Sim. Então, o vendedor tem que ter, vamos dizer, o gestor comercial, né? O CEO, que é o grande vendedor, e o vendedor em si, ele tem que dominar, sim. As soft skills são inteligência emocional, paciência, gostar de ouvir, escutativa. Isso muda o jogo. A gente vê caras aí com Harvard, Cambridge, o caramba 4, só que na hora de lidar com gente, extrapola, e o cara que acaba sendo desligado da empresa porque não soube lidar com pessoas. Agora, imagina só, eu vou saber lidar com pessoas que são meus clientes. Sim. Agora, quem traz escalabilidade para o negócio, para a produção produzir mais, é justamente o comercial de novo. Porque ele olha para o mercado e fala assim, gente, vamos produzir mais. Quando, na verdade, quem é de técnica, quem é ali da questão produção, mas por quê? Tá saindo, né? Quem vai enxergar isso, essa visão de águia, é o gestor comercial. Sim. É a liderança comercial. Então, por isso que o comercial é tão importante. Ele que faz o teu barco navegar mais em águas tranquilas, em oceanos azuis, né? Da mesma forma, vai aumentar a potência do seu motor, ou então você vai ficar ali no 1.0 só, quando você pode ser
quatro canecos, 6 canecos, né? Sim, Então, sim. muda o jogo. Então, esse é o grande lance. Agora, é claro, não tô falando que isso aqui é fácil, gente. Sim. Encontrar um grande líder comercial. Todo dia me falam, Márcio, me arruma um bom vendedor. Eu falei, ó, primeira coisa, bom vendedor tá ocupado, tá trabalhando. Então, vai buscar nessas empresas que você gostou e traz da concorrência, faz uma proposta, uma oferta. Sim. Ou então, você treina, que aí dá um pouco mais de trabalho, eu tô aqui para isso, para te ajudar também. E o jogo é esse, não tem diferença. Por isso, que só endossando o que você falou, é mais caro sim, e ganha muito mais Sim. por ser comercial. Sim. E todo mundo que vai hoje nas minhas imersões, a gente não tem somente o líder, o vendedor águia e também ali o CEO da empresa. A gente tem advogados, médicos, arquitetos, contadores, administradores. Por quê? Porque eles entenderam que não adianta você ter a fama de ser um advogado tem a lábia, é bom vendedor, sendo que você é advogado, quando o teu amigo te liga para fazer uma consultoria gratuita, você fica mordido. Pô, cara, meu honorário aí fica me ligando. Você não tem a menor noção de como negociar. Quando você estuda vendas e negociação, você descobre que aquele cara que tá te ligando, ele é um lead. Sim. E lead não é um cliente, mas é uma grande oportunidade de converter ele para cliente. O que você vai fazer? Pô, Rafael, que legal que você me ligou, cara. Realmente, esse ponto é um ponto de atenção. Inclusive, você dispara um gatilho ali do medo, né? Cara, a gente precisa ver o quanto antes. Porque se isso permanecer assim, isso pode acontecer. Vamos tomar um café amanhã? Vamos sim, Márcio. Exato. Pronto. Já chamou para uma reunião, tendo técnica e estratégia, você converte esse camarada para ser seu cliente. E aí você para de reclamar de quando estiver chovendo na tua horta. Exato. Então muda o jogo, né? E o engraçado é porque você vê tanta gente, escritório de advocacia, escritório de odontologia, que ficam pagando para ter leads frios. Justamente. E abrem mão desse tipo de situação. Né? Hoje, quando você entende isso, cara, o que você mais quer é que as pessoas te liguem. Sem né? dúvida. E aí não é aquela coisa, poxa, eu tenho que fazer de graça. Não, é uma oportunidade, é exatamente o que você falou. Sim, se estão te ligando, você está num caminho legal, porque ele te vem como autoridade. Pô, se sua casa pega fogo, para quem que você liga? Pro bombeiro. Então, lembra de uma coisa, toda vez que a gente não tem como resolver algum problema, a gente liga para um especialista ou para uma autoridade. Sim. E será que você, advogado, profissional liberal, você com a sua empresa, está sendo a primeira lembrança na mente do teu cliente? Sim. Isso é de se pensar. Sim. E a gente vai falar de 2 brands aí, tanto a tua empresa, o nome da tua empresa, quanto você, que representa a tua empresa. Eu sempre gostei disso. Quando Salada Pop, na rádio, Márcio Barreto, versus Salada Pop. Uma hora o cara conhecia Márcio Barreto e vinha pro Salada Pop. Uma hora ele vinha pelo Salada Pop, Márcio Barreto. Sim. Vendedor 24 horas não é diferente. Uma hora ontem mesmo a gente teve um cliente que entrou pelo Google Meu Negócio, que eu nem coloco dinheiro, eu só alimento ali. Lá. Pronto. Ele veio de lá, ele nem fazia ideia que era o Márcio Barreto, mas já tinha descoberto o Vendedor 24 horas. Sim. Conheceu o Márcio Barreto, pronto. Junção, tá dentro. Exato. Então, eu acho que é isso. A gente se preocupa muito mais isso com a sua autoridade, sabe? Entender que a autoridade é o mesmo que especialista. Domine o seu mercado, que aí você vai parar de reclamar de quando você perde para aquele advogado novo, para aquele dentista novo que chegou no mercado. Pô, esse cara aí é bom de marketing, mas ele não sabe o que eu sei. Aí você para de ficar gorando o teu cliente, falando assim, tomara que ele se ferre que não comprou comigo. Você vai entender que a responsabilidade é tua, de não somente gerar autoridade, mas fazer esse cliente entender na comunicação que você é a melhor solução para ele. E se ele fechou com aquele cara que não era a melhor solução, você sabia disso, a culpa não é dele, a culpa é tua. Chama para você essa responsabilidade, você vai entender que toda vez que você estiver perante um cliente, tem que melhorar o que a gente falou no início, a sua comunicação, para trazer clareza, para que ele entenda que você, se é que você realmente é, né? A melhor solução. Aí vem aquela máxima. O mais conhecido ganha do mais preparado. O que eu tenho que ser? O mais conhecido e continuar sendo mais preparado. Sim. Trabalhando cada vez mais meu conhecimento, para que a gente não perca, para quem acabou de chegar no mercado agora e faz um bom marketing e não ficar ali chupando o dedo, chateadinho, porque está perdendo para o cliente para esse camarada que chegou agora. Bom que a gente tem aulas e aulas em cada podcast aqui. Isso é muito bom, cara. Mas, Márcio, vamos lá. Então, eu acho que eu nem falei da resposta da minha decisão, né? Verdade. Eu acabei falando, entrando ali o porquê que me motivou, isso. Mas era justamente isso, ajudar as pessoas a entenderem que venda pode e deve ser mais fácil do que elas imaginam. Porque parece pesado, lembra? Não tem um salário fixo, não, mas eu não sei quando vou ganhar mês que vem. Gente, salva vidas, salva famílias e empresas. Aprenda o quanto antes de vender. E foi por isso que eu entrei nesse propósito. Legal. Como comunicador, eu falei, cara, eu consigo simplificar esse processo. Nos meus treinamentos, a gente vai muito mais para a prática. Sim. Não é só teoria. Então, falar
como comunicador seria fácil contar uma história para você aqui. Agora, o grande lance é trazer processos validados que eu vivi ou estava junto com quem viveu, isso muda o jogo. Perfeito. Quando a gente fala para o cliente, olha, chegou o lead, o que você faz? Eu mando mensagem, legal. E aí? O cliente some. Por que ele some? Sabe por que ele some? Porque ele pode e porque você deixa. Exato. Que primeiro passo, já pega e anota isso aí, caneta e papel na mão. Liga pro teu prospecto. Mas, Márcio, ninguém tem telefone hoje. Não foi eu que inventei isso, cara. Tá validado. Liga para ele. Sim. Primeira ligação. Mas por que eu ligo, Márcio? Eu te explico. Porque nada é mais poderoso do que a voz humana. Lembra dos 7%, Sim. 38, 55? Tom de voz. Oi, Rafael, tudo bem? Márcio aqui. Se ele te atendeu. Ele não atendeu? Que chato. Então, liga de novo, segunda vez. Então você tenta ligar. Não atendeu? Vou mandar mensagem de quê? De texto ou de áudio, hein? Qual que é a dica? Pô, é áudio, porque, de novo, nada é mais poderoso que a voz humana. Sim. Rafael, aqui é o Márcio Barreto, vendedor 24 horas, tudo bem? Sim. Tentei falar com você agora. Vi que você levantou a mão pra gente, tá interessado no nosso produto. Cara, eu quero muito entender como é que eu posso te ajudar, cara. É isso. Vi que já fiz uma leitura antes da empresa, né? Sei da empresa do Rafael. Vi que você trabalha com isso, isso, isso. Cara, acho que a gente pode trazer uma solução bacana pra você. Tchum, É isso. deixou ali o gatilho. Manda ali um textozinho, fica tranquilo, no seu tempo. Cara, vou ouvir esse áudio aqui. Curiosidade. Ouviu e aí dá sequência. Você tem muito mais chance. E te digo mais, aquele lead que falou, fala o preço lá no WhatsApp e você falou o preço, ele desapareceu. Ele nunca mais vai falar com você, porque você deu para ele o que ele mais queria. E quando você liga para esse cliente que eu falei a sugestão aqui agora, e ele atende, pronto. Você consegue trazer ele, claro, com um bom script, com um bom roteiro, você traz ele para venda, se bobear, naquele exato momento, dependendo do ticket do seu produto. Se não for uma venda complexa, transacional, você vende na hora. Uma venda mais complexa, um valor ticket alto, você já traz ele para uma reunião. Sim. Que era tudo que você queria, convenhamos. Mas tem que ter processo para poder dar sequência, para trazer o fechamento, uma venda mais complexa. Mas essa é a linha. E por último, a mensagem de texto. Pronto. E legal que você tem que ter processo bom, que você contou exatamente o processo, né? Já entreguei aqui o ouro. Esse é o processo de vendas ideal, se você está pensando em como criar isso dentro da sua empresa, dentro do seu processo. É exatamente isso, só rebobinar aqui. Boa, não foi eu que inventei, tá Exato. validado. A gente faz isso todo santo dia, nos meus negócios dos meus clientes, dá muito certo. Não fomos nós também que inventamos, só funciona. Então para de ir nessas crenças, mas eu não atendo. Não é sobre você, é sobre o teu cliente. E outra, depende da urgência dele, tempo de resposta. Vamos pedir uma pizza agora, Rafael? Vamos pedir? Exato. Qual a pizzaria você gostaria que a gente pedisse agora? Fala aí. Calabresa. Calabresa. E qual pizzaria você gosta? Gosto da Domino's. Domino's, vamos lá. A gente manda mensagem pra Domino's. Gente, não é sobre a Domino's, tá? É só um Tá. exemplo. Aí a Domino's, poxa, eu também gosto, cara. Pizza, maçapã lá. E não tem merchan, tá? Não tem merchan. Maçapã é maravilhosa. Bom demais. Cara, manda mensagem pra Domino's. 1 minuto, 2 minutos. Carol tá morrendo de fome ali, cara. Carol tá com os bastidores também. Tá comandando essas câmeras aí. Pô, cara, 5 minutos, Rafael. Peraí, vamos pedir a pizza do Zé. Mandou uma mensagem pizza do Zé aqui agora. Por incrível que pareça, pizza do Zé respondeu a gente em 1 minuto, menos de 1 minuto. Qual pizza comeremos hoje? Domino's, que a gente ama, ou a pizza do Zé? Tá lá de prontidão já, pronto. Qual pizza a gente vai comer hoje? Pizza do Zé. Pizza do Zé. Então o tempo de resposta conta muito ponto. E você tá lá, acumulando leads, falando pro teu marketing que só lead frio, será mesmo? Ou é a sua incapacidade de conversão? Sim. Não sabe um script, não sabe uma ordem, uma sequência, não sabe uma cadência, e por isso seguem. E desde que o mundo é mundo, a gente fazia rádio e televisão, eram leads, Sim. pessoas que se interessavam. Os clientes que vêm aqui não são bons, não são frios, porque não vendeu. Aí eu não vendo, a culpa A culpa é do cliente. do veículo, a culpa é do marketing, a culpa é do cliente. É. Para de transferir a culpa. A culpa é tua de não ter a capacidade de converter em vendas. Se alguém levantou a mão para tua empresa, se interessou, cara, é contigo. Inclusive até para validar se ele não é o teu cliente ideal. Sim. Você para de perder tempo com ele, você faz as perguntas certas, antecipa objeções e pronto. Olha, Rafael, talvez não seja o momento realmente, hoje, para estar conosco, precisamos de um investimento no mínimo assim, eu consigo no máximo isso. Eu não consigo. Que bom, Rafael. Quem sabe no momento tal, podemos falar no próximo mês, tal, mês que vem, ano que vem. Sim. Tchau. E segue. Tchau. Porque buscar o não do seu cliente é quem ensina isso pra gente, é o Jeb Blount, eu adoro isso. Nem todo mundo vai comprar de você, sim, não vai comprar de você. Agora, para de deixar o cliente te enrolando, e o cara fala, sabe o seguinte? O líder dele comercial fala, e aí, Rafael? Sim. Vamos bater essa meta? Vamos sim. Por quê? Não, eu tô aqui, ó. 1, 2, 3, 4, vamos dar a resposta. Ele tá te enrolando porque você não soube buscar o não do seu cliente. Uhum. Rafael, a gente conversou semana passada, você me falou que era interessante para você resolver esse problema até no dia 30. Tentei falar com você dia 27, não consegui. Dia 20 não consegui. Dia 30 passou, hoje é dia 2. Alguma coisa mudou do que a gente conversou? Não consigo mais manter aquela proposta. Sim. Caso você ainda tenha interesse, me avisa que eu ainda mantenho para você. Fora isso aí,
vamos ter que reconversar e montar uma nova proposta. Iniciar um Tchau. novo ciclo. Então, se você foi bom no teu pitch lá no passado, e esse Rafael realmente achou bacana, ele volta e corre atrás de você, traz o fechamento para esse mês ainda. Sim. Agora, se ele for embora, que bom também. Você para de gastar energia com o Rafael, vai gastar com o João e com a Maria. É outra aí que você tem que anotar, tá bom? Sim. Isso aqui é realmente poderoso demais. Pare de perder tempo com quem não vai comprar de você. E, de novo, não é sobre ele, é sobre você. A culpa não é do cara de te enrolar ou da cliente de te enrolar. É você que não tem processo de, inclusive, buscar o não do cliente. Sim. De novo, buscar o não é perturbar o cliente. É descobrir se tudo que ele me disse lá no início na pergunta que eu fiz lá, vendo a consultiva, tá fazendo sentido agora ou não. Se não faz mais, valeu, tchau e benção. Segue o jogo, exatamente. Segue o jogo. E você falando, um outro ponto que é legal falar, é de você conhecer com quem você está lidando. Boa. Conhecer o seu cliente ou o seu prospecto. Como eu falei, eu trabalhei um período também nos Estados Unidos. Uhum. E aí, quando você fala do áudio, é uma coisa que me veio em mente na hora, é porque nos Estados Unidos, o áudio ele não é bem visto. Sim. Né? No Brasil, ele é muito bem visto. Qual que é a diferença disso? É porque nos Estados Unidos, eles são muito mais pautados por processos frios. Legal. O brasileiro, ele tem uma pegada muito mais do jeitinho brasileiro, mas não no sentido ruim, mas a gente é muito mais caloroso. A gente gosta dessa questão mais Sim. interpessoal. E aí, existem prós e contras nos dois jeitos. Qual que é o melhor dos dois mundos? Unir as duas coisas. Legal. Você acabou de mostrar exatamente como é que eu pego um processo bem definido que tem o seu valor. Se eu quero ter constância em qualquer coisa que eu vou fazer, se você tem processo, isso se torna muito mais fácil. Perfeito. Sem processo, cara, dê certo um dia. É que nem fazer bolo. Você replicar. Eu sei fazer bolo. Tirando aquelas pessoas que de fato sabem, não é natural delas, Sim. cara, eu nunca fiz. Se eu for lá, tentei 5, 10, 20 vezes, na 20ª deu certo, eu aprendi a fazer bolo? Se eu não anotei o processo, Não. tá na 21ª eu vou errar. Então, assim, quando você falou isso, eu achei legal porque você está unindo o processo frio, mas você trazendo o calor da comunicação. Sem dúvida. E validado, né? Validado. Muito legal a sua pergunta, cara. E isso encaixa muito no processo de que, muitas vezes, alguém que nos assiste agora fala assim, não acho que esse careca com outro careca estão certos. São duas mentes... Tinha que sair isso em algum momento. Não aqui. acho que essas mentes brilhantes, né? De reflexo, tá, gente? Não é autoelogio, não. Porque o melhor elogio vem dos outros, né? Exato. Enfim, estão corretos. Eu pergunto, você prefere áudio ou texto? É por isso que você não vende. Você é muito bonzinho. Sim. O que eu estou trazendo aqui é justamente validação. Se a gente for esperar pegar a tua opinião sobre eu não gosto de ligação, a gente nunca vai ligar. Exato. Se eu acho o áudio chato, ok, um áudio curto. De novo, a gente está entregando para vocês, mas se você quer fazer, liga pra gente, que a gente vai lá e te ajuda a implementar. Exato. Não é... Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Agora, existe um caminho, que já é esse que eu tô te passando. Talvez agora não faça sentido, mas quando você viver vendas, você fala assim, cara, era exatamente sempre foi sobre isso, né? De novo, a gente não inventou. Agora, é claro, respeitando suas devidas proporções, estava na Europa agora, treinando times lá. É diferente. Sim. O europeu, ele é muito mais... Ele não é nem grosso como os brasileiros pensam. Eles são muito literais. Literais e direto ao ponto. Sim. Chega ali numa FENAC, pede, eu queria um fone, cara... E já sai. Pronto. Você me pediu um fone, eu te dei um fone e acabou. O brasileiro não. Pô, vai ser mais consultivo. E aí a gente tá na frente. Sim. Pra que você quer esse fone? Eu quero fazer reunião. Pô, legal, cara. Porém, pra ouvir música aqui, ó, é perfeito. Mas pra reunião, eu queria muito encontrar um vendedor assim, viu? Então, quem tiver dicas aí de fone, me fala. Porque eu só compro fone, que é muito bom, marca boa, mas pra reunião é uma droga. Quando eu tô em lugar público, ninguém me ouve. Então, se eu faço uma reunião num shopping, por exemplo, pô, cara, tá ruim a beça. Me quebra, né? Em casa, quietinho até vai. Então, ser consultivo. Pra que você quer esse fone? Pode perceber, você vai comprar ali um notebook, de repente, você fala, o meu sobrinho já me falou que esse notebook é bom para fazer o que eu quero. Tudo bem, vendedor, olha só, aqui no notebook tal. E o cara que sofre vendas, né, só tira pedido, ele vai te dar o notebook que você pediu e tá bom. Você tá bem amparado, seu sobrinho manja dos paranauês de tecnologia. Sim. Parabéns. Agora, e quando você chega lá e pergunta assim, tem esse notebook aqui? Meu sobrinho falou, que legal, cara, que bacana. Não, é um ótimo, seu sobrinho tá certo, é um bom, valida. Um ótimo notebook. Agora, para que seria o seu notebook? Ah, cara, eu quero editar vídeo. Que legal, cara. Bom, olha, esse é muito bom. Agora, você me permite que eu te mostre um outro que é tão bom quanto? Inclusive, tá até equivalente ali preço. Vamos ver? Sim. Pô, vamos sim. Cara, mostra. Olha, ainda tem esse benefício, você faz isso. E hoje eu consigo uma oferta melhor disso aqui. Pô, cara, e aí? Pô, vou levar esse. Exato. E o bacana é que a tecnologia, ela traz muito isso. Antigamente, você comprava uma coisa, era aquilo. Mas hoje a tecnologia, você tem gamas diferentes do mesmo produto.
Boa. Né? Então, por exemplo, você deu o exemplo do fone. Fone de ouvido antigamente era fone de ouvido. Sem dúvida. Vou até mudar um pouquinho do foco, cara. Bebidas. Eu gosto de cerveja, não tomo muito, mas eu gosto de apreciar a cerveja. Mas eu falo de cerveja, eu falo de vinho, eu falo de café. Olha a variedade que cada uma dessas bebidas, que antigamente era só a bebida. Hoje você vai falar de café, você tem vários tipos de grãos de café com sabor diferente. Verdade. Então, assim, para você ter essa possibilidade de adequar exatamente o que você quer, é ideal você entender qual é o produto que você está comprando. Verdade. Né? Então, a comunicação, essa questão de você ser claro no que você quer e quem está vendendo, principalmente, trazer as opções, entender o que a pessoa está buscando, é onde casaria as questões para a gente ter o melhor benefício possível. Né? Sem então, dúvida. assim, é bom alcançar alguma coisa que, comprei um fone, tá legal, tô escutando, mas não seria muito melhor se você não tivesse problema do ruído externo numa reunião? Exatamente isso. Sem dúvida, cara. Pô, mostrar benefícios e vantagens é muito importante, né, cara? Tem uma pirâmide muito legal que a gente fala muito em treinamentos, que primeiro as pessoas vendem muito mais. Vamos colocar ali qual é a funcionalidade daquilo, né? Mas quando você entra no benefício e vantagem, é o que todo mundo está buscando. Sim. Eu quero vantagem. Dê vantagem para o seu cliente, dê benefício para ele vai querer o seu produto ou o seu serviço. E ponto. É isso aí. Caminho. Márcio, você bem que tinha falado, né? Que a gente, se for falar de venda, Não, a gente esquece, trocar cara, ideia, é muito venda. bom. E você vê assim, por mais que eu falo de gestão, você vê que a gente está falando de venda consultiva. É venda com gestão. Sem dúvida. Então, cara, as coisas se unem muito bem. Nem falamos de tecnologia, enfim. Nem entramos tem tanto. Muita coisa aqui. Mas como o tempo é curto, e eu tenho falado pra galera que quando o papo tá indo bom, já deixa marcada pra segunda temporada. Boa, vai ser um prazer voltar aqui. Por temporada aqui, então a gente vai ter mais assunto para tratar. Mas eu sempre reservo o finalzinho, Márcio, pra gente voltar para algumas perguntas, olhando pro Márcio mesmo, né? Questões suas, assim, que a gente pega no tema da decisão. E são 4 perguntinhas que eu faço igual para todo mundo. Algumas vezes pega de surpresa, não tinha pensado nisso. Mas a ideia é assim, o que vier em mente, né? Legal. Então, nada muito peculiar. A primeira que eu falo a pergunta que eu falo para você é a seguinte: uma decisão que você tomou, mas que você se arrepende. E eu falo do arrependimento no sentido, cara, eu teria feito diferente se eu tivesse a oportunidade. Cara, que pergunta difícil, cara. Porque eu sou o cara que não costumo me arrepender de nada, acredita? Também assim, sempre muito, muito centrado, né? Procuro ser muito centrado, então as minhas decisões, busco muita orientação a Deus. Sim. E entendo que, cara, mas que pergunta, cara. Teria sofrido menos, talvez, se eu tivesse feito um caminho diferente. Porque eu acredito muito o seguinte, que a gente é fruto das nossas decisões. Sim. Qualquer coisa que você tivesse feito diferente, você não estaria aqui agora. Sem dúvida, né? Sem então, dúvida. Eu concordo contigo, de que assim, cara, não me arrependo porque hoje eu vivo o que eu construí. Sim. Né? Mas nessa ideia, tipo, cara, um caminho talvez que eu tivesse pego não tão tortuoso e que eu conseguiria chegar talvez no mesmo lugar. Cara... Que pergunta, Rafael. Eu tô aqui buscando... Olha que ainda tem 3 aí. Eu tô buscando aqui no HD aqui, cara, pensando assim... Olha, talvez eu não sei se eu vou responder bem essa pergunta, que eu vou entrar para uma outra linha. Meu pai sempre foi muito... um grande exemplo para mim de homem, né? Sim. E eu lembro que eu tinha muito essa linha, mas assim, eu consegui escapar, então por isso não vai ser... Ele sempre disse assim, olha, amigo teu é teu pai, tua mãe, suas irmãs... são seus amigos. Sim. Eu nasci na periferia do Rio, no Morro, né? E ali eu perdi muitos amigos. Amigos para criminalidade, por acharem que era normal, e ali na esquina os caras passavam metralhando. E eu ia para essas esquinas. Sim. Falava, pai, mas eles são meus amigos. Amigos são seus pais, suas irmãs. Eu, sua mãe e suas irmãs. Sim. Tem 2 irmãs gêmeas. E eu lembro que eu custei entender isso. Meu pai voltava do trabalho, policial militar, bombeiro militar. Quando eu vi ele na esquina, eu saia correndo. Eu demorei a entender isso. Então, assim, eu acho que eu corri um grande risco aí. Eu tô falando de quando eu era moleque, entendeu? Sim, quando eu era moleque. E eu demorei a entender. Mas entendi e trago pra vida. Sim. E aí eu tô falando de ambiente. Né? Por mais que a gente ame as pessoas, eu amava meus amigos do meu bairro. Quando a gente escolhe as pessoas e os ambientes certos pra gente conviver, o jogo muda. Até eu tava agora numa viagem, e eu tava agradecendo um amigo, um irmão, até vou repetir aqui o Eldon Jorge, que ele sempre falou pra mim, cara, vai viajar, conhece o mundo. Eu achava que eu não podia. Eu não acreditava, só que eu já podia. Eu tinha recurso para fazer isso, mas eu não ia porque eu tinha medos e receios. Eu estava na Áustria, ali em Viena, e ali é o berço de Mozart, de Beethoven, né? Freud, né? Pai da psicanálise ali, né? E, de repente eu estava ali. E vivendo, depois de ver outros países, outros lugares incríveis, eu até agradeci o Dom, que é o meio que a gente escolhe. Sim. E ele sempre falou, ele sempre viu em mim um potencial que eu não via.
E tem outras pessoas também assim. Então, eu acho que é muito isso. A gente escolher o meio que a gente está, no caso, a minha família, eu nasci nessa família, então meu pai, né, Sim. tava ali comigo, e demorei um pouco para dar ouvido, mas ainda bem que foi em tempo, né, e de conseguir entender que... E ali muito cedo eu descobri que meu pai sempre foi muito bom de escolher amigos, pessoas que estão em volta. Então, assim, eu não tenho sempre soube que amigos a gente conta no dedo mesmo, e é a nossa família, e também existem amigos mais chegados que irmãos. O Eudon é um deles, que eu falei agora, né, é um cara que eu tenho como irmão mesmo, eu tenho outros aqui, poderia citar outros nomes, mas até para não deixar ninguém enciumado também aqui. Não ficar só em um. Né? Tem alguns, não são muitos, não são muitos, mas tá aí. Eu acho que eu acho que eu escorreguei um pouco. Eu devo ter uma outra situação, mas eu não consigo lembrar agora, tá? Não consigo lembrar agora realmente, porque eu sempre fui esse cara, não me arrependo das decisões, tá? Pô, quebrei a cara. Então, confesso que não... Agora não me vem à mente um momento, entendeu? Talvez por eu não... Eu sei que eu tenho alguma coisa, mas me vem aí, né? Mas eu falo que o legal é quando a gente coloca assim, te coloca numa enrascada, assim, porque a gente não combina essas coisas. Mas o exemplo que você trouxe, eu entendo que é um ótimo exemplo. Porque é bem isso que você falou assim, hoje, olhando para trás, claro que era uma criança, assim, você não tem maturidade, mas você entendeu o risco que você correu. Sem dúvida. Então, se eu pudesse não correr esse risco hoje em dia, teria escutado antes. Então, cara, perfeito. Pô, valeu. A segunda é mais simples, que a gente vai pro outro lado. É uma decisão que você tomaria de novo, sem pestanejar, cara. Legal. Cara, ter Cristo como minha referência, assim, sabe? Acho que, até quando eu comecei a escrever o livro, foi muito interessante. Pô, falar da essência do vendedor 24 horas, né? E quem é o vendedor 24 horas? Quem é um bom vendedor, né? É o cara que mantém a palavra dele, que tem palavra, que serve as pessoas, que honra. E aí você começa a ver que é ser cristão. E cristão significa pequenos cristos, né? Sim. Tipo, que é fazer para as pessoas o bem, né? E é isso, a decisão de olhar para Cristo como referência, entender que tudo que está acontecendo na minha vida hoje, sempre aconteceu, não é o Márcio que é o cara. É para honra e glória de Deus. Então, assim, para mim, essa decisão de ter Cristo como referência, seguir a Cristo, não sou nenhum perfeitinho, tá, gente? Mas o temor a Deus, e eu falava disso hoje com alguma pessoa, vou lembrar, hoje eu tive alguns encontros, já voltei de viagem, já com bastante Imagina, encontros. E eu falava sobre o primeiro mandamento de Deus com promessa, que é honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias sobre a terra. Então eu quero viver muito, eu tenho muitos sonhos para realizar. E para realizar, primeiro, eu também cuido da saúde, né? Para estar a saúde em dia, mais do que a estética. Eu quero conhecer o mundo todo. Então, estou falando de quase 200 países aí, dependendo do ponto de vista, até mais, né? Então, poxa, tem muita coisa e quero levar essa missão realmente do Vendedor 24 Horas, esse propósito para mais pessoas, mais famílias, mais empresas, né? Legal. E começa nisso, começa nessa base aí de honrar pai e mãe, né? Para que se prolongue seus dias sobre a terra. Eu acredito que eu estou no caminho, sabe? Que é viver muito aqui, meu sonho é viver bastante nessa terra para ajudar outras pessoas e poder... Cara, viver é uma dádiva, é um presente, né? E que, infelizmente, muitas pessoas não entenderam isso ainda, né, cara? E poder cuidar da gente, né? Para poder abençoar outras vidas também é fundamental. Show de bola, cara. A terceira pergunta, Márcio, é uma decisão que você sabe que você precisa tomar, mas você tem procrastinado. Algum projeto? Então, você falou do podcast, né? Mas enfim. Não, muito legal essa pergunta, porque, na verdade, se você me perguntasse sei lá, 5 anos atrás, eu ia te falar um monte delas. Agora eu trabalho muito com planejamento, então tá tudo já tá tudo alinhado. Sim. Mas isso é fruto do novo Márcio, cara. Legal. Tá? Eu era o cara, até pra vocês poderem entender porque eu tô dando essa resposta. Que a culpa era minha, eu colocava quem eu queria. Então, se eu não tô ali, porque não? E sempre tinha uma desculpa. Sim. E eu trago muito isso. Quem não dá resultado, dá desculpas. Então, qual é a desculpa que você tá dando agora, Márcio? Bom, agora não tem desculpa não, cara. Sabe? Legal. Eu acordo 4h18 todo dia. Então, eu só não vou treinar se eu não estiver com mal-estar. Sim. Então não faz sentido, né? Dor de cabeça, né? Força a barra. Mas eu tô lá, cara. Legal. Faça chuva, faça sol, pode estar frio em Cuiabá, às vezes tá frio a beça em Cuiabá. Cara, eu vou e falo assim, cara, que tremendo. Então acho que é quando você reprograma. Legal. Então hoje eu não tenho isso não. Tá tudo dentro do esperado. Tudo dentro do esperado. Inclusive, tava até falando com um mentorado hoje, num café que a gente estava tomando e ali entregando a mentoria. E eu falei, olha, aqui não tem nada em vão. Eu tava com uma dificuldade, até tá aí a dificuldade, né? Era uma dificuldade, viajar e conseguir criar conteúdo.
pô, como é que eu vou fazer, cara? Quero viver esse momento, né? Pegar o telefone, né? Pô, como é que faz? E fiz uma combinação. Nessa viagem foi bem um divisor de águas. Uhum. Falei, cara, vamos combinar o que eu sempre fiz com o Barreto por aí, que é o meu programa de viagens, que hoje não está em atividade, Aham. mas olhar para um ponto turístico e dele tirar proveito de vendas. Então, combinar ali o aprendizado que esse ponto turístico traz para gente. Se é uma rua Sim. movimentada comercial, se é uma ancoragem, se é fluxo, se ela gera fluxo, se ela gera demanda. E, sim, missão concluída com sucesso. Está nos meus destaques, inclusive no meu Instagram. Aham. Né? Então, você pode olhar lá e depois eu vou subir eles como Reels. Então, eu fiz da viagem algo muito mais interessante. Então, se eu já fiz ela para se pagar, agora mais do que nunca. Porque um Reels, um conteúdo bem aplicado, ele gera, né, muitos clientes, muitos leads. E basta dizer que hoje, se você não viu isso ainda sobre digital e está ainda procrastinando com arrumar a tua rede social, tá aí uma grande sacada. Exato. Hoje, de 10 clientes que vêm, 9 vêm da rede social. Sim. Então, é isso. E, se eu for detalhar em pormenores, é isso. A mesma luta que você tem aí de colocar minha rede social sempre em dia. Então, também é uma luta. É um trabalho. Uma decisão que eu já tomei, né? Tem hora que eu acelero mais, tem hora que, putz, a gente tem aquela meia desculpa de... Não, mas é porque eu tô com muita demanda, né, tal. Então, querendo ou não, eu sou o cabeça da minha empresa, então eu gero conteúdo, tem que estar lá. Sim. Ainda que a minha equipe fala, mas tem que produzir, né? Eu tenho que produzir. Tem que ser a minha cara, né? Sim. Ainda que a gente tem o Daniel Sagin como um grande mentor aí de IA, né? Que cada vez mais traz soluções pra gente. Dando muita coisa pra gente. É muita coisa. Então, é basicamente isso. Hoje tá bem alinhado, mas o Márcio era o cara da desculpa. Bacana. Hoje não. Hoje a gente, claro, vai ter uma coisinha ou outra ali que a gente dá uma patinada, mas logo eu corrijo, porque eu sei que é prioridade. Então, acho que a primeira coisa é fazer uma lista de prioridades ali para não patinar, né? Porque senão o resto é distração. Sim. Senão você pensa que você está precisando montar ali, sei lá, um produto digital, sendo que você não está dando conta do físico, cara. Tá maluco? Vai fazer primeiro... E normalmente quem faz isso é quem tá olhando pro outro e não tá olhando pra si mesmo. Justamente. É a distração que mais tem, né? Exato. Tomar cuidado com isso, viu, gente? E aí, Márcio, para fechar, a última pergunta qual foi o melhor conselho que você já recebeu e de quem para te ajudar com uma decisão importante na sua vida? Cara, aí eu vou voltar ali no meu pai, cara. Saber escolher amizade. Sim. Meu pai sempre foi crica. Eu não entendi meu pai às vezes falando assim, mas meu pai nunca deu bola fora nisso, cara. Sempre foi muito bom. E quer saber? Vou parecer metido, mas eu sempre fui muito bom em escolher pessoas para estar próximo, cara. Legal. Sem falsa modéstia. E aí eu acho que entra também a referência de ser cristão, né? Dificilmente eu me engano com as pessoas, dificilmente. Então, esse olhar já vem lá de trás mesmo, Sim. que tem me ajudado muito nos meus processos. Então, aquele lance, né? Fulano é meu amigo. Peraí, né? A gente vai descobrir quem é amigo na hora da prova, né? Na hora da prova. Então, tem diversas formas que pode provar essas pessoas, mas eu acho que só teve uma vez, que me vem à mente, uma vez só que eu tive que destituir uma amizade mesmo. Minto, 2 vezes. Está muito claro na minha mente isso. Ao longo de toda a minha vida, eu tô com 50 anos. Então, 2 vezes eu destituí um de amigo para colega, porque eu tava achando que ele era amigo, colega, e ficou bem claro, e falei, Sim. E um outro eu falei assim, você tá fora da minha vida, não faz mais parte, e justamente por essa questão de valores, de princípios, que falou, não conversa comigo, e foi, né? Mas ao longo dos outros, e claro, também aquele lance, né? A liberdade que você dá para cada pessoa tá na tua vida. Então, para mim, como é que você formulou a pergunta? Qual foi o melhor conselho que você recebeu e de quem? E foi meu coroa, meu pai, cara. Então, isso entrava também, assim, sabe, sobre até relacionamento, aí eu já não sei se eu fui tão bom, né? Tipo, eu vou falar uma frase muito legal, tipo, namore aquela pessoa que você acredita vai ser sua esposa. Porque aí eu acho que é muito interessante para evitar alguns pormenores no meio do caminho, né? Se o cara só namora por namorar, a mulher ou o homem, certamente pode acontecer coisas no meio do caminho que você vai falar assim, putz, cara, não era o que eu queria. Se você pensasse assim, então meu pai sempre falou isso também, e talvez ainda não seja o cara mais exemplar para isso, né? Mas, com certeza, a questão de selecionar boas amizades, isso aí é muito bacana. E até quando eu elogiei, falei, agradeci o Eldon lá, é fruto disso. Sim. Né? Tenho menos amigos, você vai me ver menos em rodas, sempre foi assim, não vai ser diferente. Aí encaixa um pouquinho até com o empreendedorismo, né? Que a gente é muito solitário, né, cara? Tomada de decisão e tal.
Mas é isso. O melhor conselho do meu coroa aí, né? Tem Saber outros sim. aqui, né, de amigos que falaram e a gente anotou e seguiu a risca, aprendizado, até porque está buscando conhecimento o tempo todo. Mas esse aí, sem dúvida, Se destaca. porque eu ganhei um ambiente certo, né? Sim. Então isso é muito legal. Show de bola. Márcio, cara, agradecer novamente, né? A gente começou agradecendo pela tua vinda, mas agora pela Pô. conversa. É muito rica, muita informação Poxa, legal. agradeço, cara. E é isso, cara. Fico muito feliz de você ter tido esse tempo aqui com a gente para poder compartilhar a sua história. Pô, sou eu quem agradece. Pô, que honra estar aqui. Como eu falei, o nível das perguntas, da continuidade delas foi, assim, surreal. Então, tenho certeza que vai ser um produtaço, acho que para ambos os lados. Né? Que, como eu falei, eu não vim aqui ensinar, vim aqui também aprender, e você deu aulas aqui. Eu acho que vai ser muito da hora espalhar para nossa audiência também aí esse podcast, até se você permitir. Queria falar um pouquinho aqui das nossas redes sociais também. Fica à vontade. Até quem gostou, quiser seguir, acompanhar um pouco, a gente gera conteúdo todo dia também. É o Márcio_Barreto no meu Instagram, ali já conecta, tanto o LinkedIn, tá tudo lá também, nosso site. E vai estar marcado na descrição também para ficar lembrado. Fica tranquilo que Pô, vai legal. estar lá já. Tamo junto. Tá ótimo. Obrigado, Rafael. Show Obrigado de bola, mesmo. Márcio. Para você que está com a gente aqui até o final, então, se gostou, não esquece de curtir. Se não está seguindo ainda o canal, começa a seguir, porque a gente sempre vai trazer conteúdo de qualidade.